Putin está concorrendo novamente porque percebe que não está seguro, nem mesmo em Moscou. Há poucos dias, a Ucrânia eliminou um alto oficial do Serviço Federal de Segurança chamado Alexei Titov. A operação aconteceu em um café ao lado da sede do Serviço Federal de Segurança, dentro de Moscou. Veja, os oficiais do Serviço Federal de Segurança gostam de se reunir nesse café para encontros informais. E a Ucrânia conseguiu aproveitar perfeitamente esse hábito. Uma explosão aconteceu exatamente quando o oficial sênior Titov entrou no café. E parece que agora ele perdeu as duas mãos. E além disso, ele está em coma induzido. Agora. Isso é extremamente constrangedor para o Serviço Federal de Segurança. Um oficial sênior foi alvo de um ataque e colocado em coma bem ao lado da sede, dentro da capital russa, Moscou. Não preciso escrever a manchete para vocês perceberem o quão ruim isso soa. Então, o Serviço Federal de Segurança realmente não queria que essa notícia se espalhasse. Eles fizeram de tudo para abafar o caso. Mas parece que os canais russos do Telegram ficaram sabendo do que aconteceu e agora estão surtando. Aqui está o canal do Telegram, que foi o primeiro a noticiar isso. O algodão da loja Mundo Infantil não é realmente algodão, mas uma sabotagem bem sucedida pelos ucranianos. Eles explodiram o que queriam. O general do Serviço Federal de Segurança está em coma induzido e em estado grave. Termine este relatório dizendo algo que fez Putin estremecer. E só para que ninguém fique confuso, se eles conseguem pegar esse oficial especial, eles conseguem pegar qualquer um. Isso é exatamente o que Putin não queria ouvir. Até canais russos no Telegram, fortemente pró-Rússia, admitem publicamente que a Ucrânia pode atingir qualquer pessoa na Rússia. Isso é algo que Putin não quer ouvir. Putin paranoico. Aliás, o momento disso também é muito estressante para o Kremlin, porque, na semana passada, o Kremlin iniciou mais uma purga no Departamento Militar Russo, onde o Serviço Federal de Segurança agora está prendendo generais de divisão para impedi-los de falar contra a corrupção. Isso é algo que discutimos no episódio mais recente do nosso podcast semanal, Global Recaps, com Jason J. Smart. Vamos ouvir esse trecho. Claro, as duas coisas acontecem. Durante a guerra, a Ucrânia realizou assassinatos dentro da Rússia de generais e almirantes envolvidos no conflito contra o país, e todos esses são alvos militares legítimos, é claro. O interessante aqui é que o Serviço Federal de Segurança da Rússia, serviço de inteligência, parece estar ajudando ainda mais nesse esforço. Porque o que eles estão fazendo é prender generais do exército russo. O que é realmente interessante aqui é o seguinte: hoje mesmo o general Kuznetsov foi preso. Ele liderava um departamento importante e não é coincidência terem ido atrás dele. Então, ao invadirem a casa e os escritórios dele, eles descobriram que ele tinha $10 mil em dinheiro. Ele tinha alguns milhões de dólares em propriedades e mais alguns milhões em outros ativos. Dizem que tudo veio de subornos, já que ele chefiava o escritório. Ele decidia quem era promovido e quem não era. Ele decidia quem recebia moradia e quem não recebia. Por isso, sem dúvida, ele recebeu subornos de quase todos nas Forças Armadas Russas. Só se progride ou consegue vantagem nas Forças Armadas Russas dessa forma. Você acoberta a corrupção dos superiores e, ao virar superior, faz os subordinados encobrirem a sua. Esse é o processo que esvaziou as Forças Armadas Russas, levando a Rússia à situação desastrosa atual. Na Ucrânia, são 140 milhões contra cerca de 23 milhões na Ucrânia livre. Mas a Rússia não está avançando, é simplesmente um desastre. E o motivo é porque a corrupção no exército deles destruiu a capacidade de terem um exército moderno. Mas a prisão desse general significa outra coisa. Significa que, a partir de agora, existe uma guerra que se tornou aberta, e realmente aberta, entre o Serviço Federal de Segurança e os militares, onde o Serviço Federal de Segurança está tentando compensar o dinheiro que não tem mais devido à queda da economia, chantageando oligarcas e prendendo altos oficiais militares. E daqui para frente provavelmente haverá mais prisões e mais ataques como esse. Mas para os militares isso é desestabilizador. Isso significa que todas as vidas deles estão em risco. E isso não é bom para o regime de Putin, porque quando muitos dos líderes militares de alto escalão começam a decidir que, sabe, isso provavelmente não vai acabar bem para nós. Você acaba com um cenário parecido com o de Prigozhin, que aliás teve seu aniversário em agosto, quando ele foi morto há 2 anos. Em Moscou, veja quantas pessoas vieram com flores e velas em memória da morte de Prigozhin.
O público em geral apoiaria uma queda do regime de Putin? Há sinais crescentes de que sim. Apoiaria. E também, o outro lado que não faz sentido em tudo isso é: por que o Serviço Federal de Segurança está indo atrás dos generais? Se tem medo que eles falem, não seria melhor deixá-los continuar para que tenham motivo para não falar? Eles querem ir atrás dos generais para pegar o dinheiro deles. Eles não estão interessados em fazer isso por motivos de aplicação da lei ou para ajudar na guerra. Eles estão interessados em confiscar os bens deles, pegar o dinheiro deles. E esse cara é importante porque se ele falar, ele tem muita informação. Esse general cuidava das promoções, então quem foi promovido sob seu comando era observado. E isso daria uma enorme vantagem para o Serviço Federal de Segurança usar contra os militares para consolidar poder e controle. Para ver o episódio completo, clique no link da descrição ou no card acima. Saiu hoje o primeiro episódio, mas planejamos fazer isso semanalmente. Agora, vamos continuar com mais notícias da Rússia. E deixa eu te falar, não são boas notícias para o Putin, porque a Ucrânia continua atacando e destruindo a economia da Rússia ao mirar na indústria de petróleo russa. Vídeo mostra novo ataque de drone à refinaria de petróleo Serjan, em Samara, Rússia. Essa refinaria processa cerca de 3% de todo o petróleo que a Rússia processa como país. E é exatamente por isso que a Ucrânia está atacando essas refinarias, porque isso afeta a economia russa e dói no bolso de Putin. Vamos assistir ao vídeo. Tá vendo? Eu não vejo. É só isso. Definitivamente. Pronto. Esta refinaria ficará fora de operação por um tempo. Ao verem as imagens do que ocorreu depois, entenderão por que digo isso. Isso significa que ela não conseguirá produzir o petróleo que Putin precisa para atender a demanda interna. E além disso, ele precisa do petróleo para exportar para outros países, para poder continuar essa guerra. Veja o vídeo do que ocorreu depois. Parece um inferno. A situação ficou tão ruim para a indústria petrolífera russa que a mídia russa agora está chamando de Agosto Negro para as refinarias russas. O motivo desse apelido é simples. As paralisações das refinarias russas atingiram um recorde histórico. De acordo com a Reuters, parece que 64 milhões de toneladas de capacidade de refino estão fora de operação. Isso representa quase 23% da capacidade total do país, quase um quarto. Agora todos nós sabemos que é por causa dos drones ucranianos. Vimos em vídeos que a Ucrânia atingiu pelo menos 10 usinas e desativou não menos que 5 refinarias. Mas quando você pergunta aos oficiais russos por que essa capacidade está fora do ar, eles dizem que é por causa de manutenção não programada. Tecnicamente, eles não estão errados. A Ucrânia não deu a eles um cronograma de qual usina atacaria e quando. Então agora essas usinas estão sob manutenção não programada. Na verdade, ontem à noite tivemos mais drones chegando à região de Rostov-do-Don, na Rússia, e outra refinaria acabou de passar por manutenção não programada. Veja o vídeo você mesmo. As autoridades russas anunciaram uma reunião de emergência com as empresas de petróleo para lidar com essa crise de combustível. De acordo com as autoridades, o motivo dessa reunião é encontrar uma solução para a escassez de petróleo na Rússia. Putin parece finalmente realizar seu sonho de recriar a União Soviética. Assim como a União Soviética nos anos 80, a Rússia agora está enfrentando escassez quando realmente não deveria, e os cidadãos não têm ninguém para culpar além de seus líderes. Acho que tenho que dar crédito a quem merece. Putin disse. Ele vai recriar a União Soviética e está fazendo isso bem diante dos nossos olhos. A situação está tão ruim que até a mídia do Kremlin está noticiando. Vamos ouvir. A crise de combustível do verão na Rússia virou manchete aqui. Moskovski destaca tanques de combustível descontrolados.
A situação do fornecimento de gasolina para as regiões está quase crítica. Parece que a Rússia está à beira de uma crise de combustível em grande escala. Em muitos postos de gasolina, a gasolina aditivada 95 desapareceu completamente. Na Crimeia, na região de Khabarovsk e em Primória, no extremo oriente russo, motoristas ficam horas em filas para abastecer seus carros, muitas vezes sem sucesso. Os preços, tanto no câmbio quanto no varejo, estão subindo como o mato depois da chuva. As autoridades estão tentando reagir. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak realiza uma reunião atrás da outra sobre a situação da gasolina. Mas, até agora, as medidas propostas pelo governo não trouxeram o resultado esperado. A tensão no mercado de combustíveis cresce no país. O maior problema é a falta de combustível para clientes comuns, afetando mais regiões e de forma cada vez mais desagradável. Por exemplo, a administração local do distrito de Kuril, em Sakhalina, impôs desde agosto um limite de vendas de até 10 litros por pessoa. Os ataques ucranianos com drones a refinarias russas, já somando 20, são um grande fator nisso. No artigo, isso só é citado brevemente. Como eu disse, segundo autoridades russas e a televisão do Kremlin, os ataques de drones não têm nada a ver com a escassez. As refinarias estão apenas passando por uma manutenção não programada. Isso acontece o tempo todo, pessoal. Calmem-se! De qualquer forma, esses ataques às refinarias estão tendo efeitos secundários na economia e na vida dos cidadãos comuns. Vamos falar sobre isso em instantes. Mas um dos relatos mais chocantes que vi vindo da Rússia foi o fato de que regiões como Rostov estão enfrentando escassez de água, porque a água está sendo desviada para apagar o incêndio nessas refinarias. Isso é simplesmente ridículo. Na região de Rostov, uma cidade com uma população de 30 mil pessoas, teve o abastecimento de água cortado para apagar um incêndio em uma refinaria de petróleo. Isso já dura 3 dias. Moradores tiveram o abastecimento de água cortado para encher tanques usados no combate ao incêndio. Esse anúncio foi feito pela Corporação de Habitação e Serviços Públicos. Se você está preocupado com a forma como a inteligência artificial está mudando tudo, empregos, indústrias, educação, até mesmo a economia, você não está sozinho. De acordo com um relatório da Universidade Rutgers, 7 em cada 10 trabalhadores dos Estados Unidos da América dizem estar muito ou um pouco preocupados com o uso de inteligência artificial pelos empregadores. 3 em cada 10 temem perder totalmente seus empregos. Sentimento compartilhado até por especialistas. Pesquisas indicam que até 2030, 30% dos empregos serão automatizados pela inteligência artificial e 44% dos trabalhadores substituídos. É por isso que você precisa prestar atenção se quiser evitar se tornar uma vítima. É exatamente por isso que eu recentemente fiz um vídeo no YouTube que explica exatamente o que está acontecendo nos bastidores e como as pessoas se preparam, não só para sobreviver, mas também para aproveitar a revolução da inteligência artificial. Não é sobre virar programador ou criar o próximo ChatGPT. Trata-se de identificar onde está a real vantagem com a evolução da inteligência artificial e como pessoas comuns usam isso para construir uma carreira mais segura hoje. Se você está se sentindo incerto sobre o futuro ou está apenas curioso sobre quais são suas opções, assista a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou em COD na sua tela.